Magicamente, a neurociência da manifestação e o seu poder transformador, de Dr. James Arduty. Introdução: o verdadeiro segredo. O universo não quer saber de nós para nada. Pode não parecer, mas é uma boa notícia. O universo não quer saber de nós para nada. Não porque somos indignos ou estamos fora do alinhamento do cosmos ou fomos amaldiçoados durante 10 gerações. Não, o universo não quer saber de nós porque não tem de querer saber. A muitos de nós ensinaram-nos a passarmos a vida à espera de alguma coisa fora de nós próprios, que resolvesse os nossos problemas e nos tornasse realizados. Um bilhete de lotaria vencedor, um guia sábio que conhece todas as respostas, um guru, um anjo da guarda, ou um ser mágico, força, energia ou gênio, sentado por aí no universo, que vai fazer com que tudo resulte para nós. Durante anos também acreditei nisto. Pensei que havia um progenitor cósmico a acompanhar todas as nossas ações e a decidir se éramos dignos de receber a nossa casa de sonho ou de conhecer a nossa alma gêmea ou de ser curados de um cancro. Como neurocientista e médico, hoje sei que não temos prova de tal força ou ser, mas temos imensas provas científicas do poder da nossa mente para fazer mudanças na nossa vida que em princípio podem parecer impossíveis. Esta é a prática da manifestação. Na cultura popular há muita confusão sobre a manifestação. Por isso, antes de avançarmos mais, aqui está o que quero dizer com o termo manifestar: é definir uma intenção tão forte que fica gravada no nosso subconsciente, que funciona abaixo do nível de consciência. Ao fazê-lo, ativamos redes cerebrais associadas à orientação para objetivos que tornam uma intenção importante, saliente ou notável. Na prática, isso significa que, independentemente dessa intenção estar ou não presente a nível consciente, os mecanismos cerebrais que permanecem focados no objetivo estão sempre ativados. A nossa intenção interior orienta agora a nossa vida. Ao usar o nosso poder interior para explorar os vastos recursos do nosso próprio cérebro, diminuímos gradualmente o impacto do nosso ambiente externo e começamos a viver a partir das nossas intenções mais profundas. Na verdade, o primeiro passo para manifestar com sucesso é abandonarmos a crença de que existe uma fonte externa para resolver os nossos problemas e que essa fonte externa é o que está a manifestar-se na nossa vida. Se queremos ter uma vida rica, significativa e próspera, não temos de apaziguar qualquer poder para além de nós próprios. Devemos simplesmente acreditar que a fonte do nosso bem-estar e sucesso não é outra coisa senão o poder da nossa própria mente. A realidade é que a mesma mente que cria os obstáculos para a vida que queremos ter também é a fonte da intenção que tornará real a vida que desejamos. Este é o verdadeiro segredo. Temos de ser nós a controlar aquilo que nos importamos. Esta é a verdadeira magia. Digo-vos isto como neurocirurgião que estudou e trabalhou o cérebro e como neurocientista que passou décadas a investigar a mente e o cérebro humanos, como praticante de técnicas espirituais que colaborou com Dalai Lama e outros líderes espirituais para ensinar compaixão a milhares de pessoas e como um ser humano que aprendeu tudo da maneira mais difícil. Manifestação é cultivar uma crença feroz na possibilidade. Quando eu era criança, tinha plena consciência do poder das atitudes negativas para limitar uma vida humana. Cresci na pobreza com um pai alcoólico e cronicamente deprimido e uma mãe suicida. Tinha a sensação de que a vida era um castigo ou uma maldição,
ou possivelmente o pior de tudo, uma confusão aleatória e caótica, sem rima ou razão. Talvez também tenha dificuldade em encontrar sentido nos acontecimentos que parecem ter uma existência causal, ou pense na razão pela qual o leitor e os seus entes queridos têm de sofrer quando não há uma boa razão para isso e sente-se impotente para ajudar. Essas dificuldades começam a limitar a nossa visão do que é possível e a torná-la cada vez mais estreita. Durante anos permiti que o mundo à minha volta ditasse os termos da minha vida e não acreditava que pudesse fazer qualquer mudança significativa. Este é muitas vezes o caso quando passamos por um trauma. A dor e o choque da experiência traumática assumem uma autoridade excessiva nas nossas mentes, difícil de desafiar e assustadora de enfrentar. Esta dor é suficientemente poderosa para alterar não só os nossos próprios genes, mas como descobriram os investigadores no campo da epigenética, os genes de gerações subsequentes. As nossas mentes e corpos organizam-se em torno de preparativos para evitar que um trauma semelhante aconteça no futuro, e ao fazerem-no, a nossa consciência fica presa na reação a um mundo exterior assustador e não confiável, em vez de imaginar as mudanças que podemos fazer. E assim desperdiçamos a energia, atenção e foco, e possuímos para fazer uma diferença real nas nossas próprias vidas. Estamos distraídos do nosso próprio poder. Sem saber, trocamos as nossas autoagência por pensamento mágico. É um mau negócio. O mundo pode de facto ser muito injusto e essa injustiça pode destruir os sonhos de uma pessoa. E por mais injusto que eu tenha imaginado que o mundo fosse, hoje sei que inúmeros outros seres humanos neste mundo são tratados com uma maior injustiça, tanto a nível individual como sistémico. As sociedades em que vivem criaram obstáculos estruturais que limitam a sua capacidade de manifestação, seja pela sua raça, classe social, religião, orientação sexual, identidade de género ou outros critérios arbitrários. Outras pessoas são afetadas por doenças graves do corpo e da mente e não se conseguem ver livres do sofrimento, o que também afeta a crença na sua capacidade de manifestar. Manifestar não é uma cura ou uma solução para o sofrimento todo. Como todas as atividades humanas, pode ser limitada por inúmeros fatores fora do nosso controlo e a realidade tem a última palavra, independentemente da nossa intenção. Dito isto, se houver uma possibilidade de mudança, o uso das técnicas de manifestação provavelmente ajudará a realizá-la. Fiquei comovido com uma história que ouvi uma vez sobre um prisioneiro durante a Guerra do Vietnã, que praticava uma atitude de otimismo não específico a longo prazo. Não sabia se ou quando seria libertado e reconhecia que a sua situação estava fora do seu controlo. Lutar contra os seus captores significava ser morto ou perder a vontade de viver. Tão desesperada se tornaria a sua situação. Em vez disso, a sua prática consciente de otimismo permitiu-lhe manter a esperança de que as suas circunstâncias podiam mudar. Usou o poder da mente para manter viva a crença na possibilidade da liberdade. Deu-lhe resiliência. E quando foi libertado, a sua atitude de otimismo ajudou-o a não se deter no passado, mas a olhar para as possibilidades futuras. Assim, vejo a manifestação como, no fundo, uma prática de bem-estar, de envolvimento com o mundo e de viver uma vida boa. Ao praticá-la, cultivamos a predisposição para o otimismo, definida como uma tendência generalizada para esperar bons resultados em domínios importantes da vida. As pesquisas mostraram que há um número impressionante de benefícios para a saúde associados à predisposição para o otimismo,
desde melhorias na saúde cardiovascular até à rapidez com que as feridas cicatrizam e à progressão mais lenta de doenças. Embora haja quem acredite que a única maneira de avaliar o sucesso de uma manifestação são os resultados materiais que produz, considero essa visão equivocada. O verdadeiro benefício de visualizarmos repetidamente as nossas intenções é passarmos pela vida com a vibrante sensação de que as coisas nos vão correr bem, o que nos liberta para sermos responsivos e resilientes independentemente do que nos tragam as nossas circunstâncias externas. A prática da manifestação vem de há milhares de anos. Muito do que hoje associamos à manifestação deriva das escrituras védicas da tradição hindu. O Mundaka Upanishad, por exemplo, afirma: seja qual for o mundo que um homem de pura compreensão conceba na sua mente, e sejam quaisquer forem os desejos que ele preze, é esse mundo que ele conquista, e são esses os desejos que obtém. Buda também comentou de maneira semelhante a capacidade de os pensamentos moldarem a nossa experiência do mundo quando disse: aquilo que um monge persegue continuamente com o seu pensamento e a sua ponderação torna-se a inclinação da sua consciência. No século XIX, o movimento espiritual conhecido como Novo Pensamento baseou-se numa ampla variedade de fontes religiosas e filosóficas, incluindo a alquimia, o transcendentalismo da Nova Inglaterra, os evangelhos cristãos e o hinduísmo para formular a noção de lei da atração. Na sua essência, a lei da atração é a crença de que os nossos pensamentos determinam a natureza das experiências que entram nas nossas vidas. Pensamentos positivos trazem experiências positivas e pensamentos negativos trazem experiências negativas. O Novo Pensamento serviu de base a grande parte da literatura popular sobre manifestação na cultura ocidental, desde Pense e Fique Rico, em 1937, de Napoleon Hill, O Poder do Pensamento Positivo, em 1952, de Norman Vincent Peale, até talvez ao mais conhecido O Segredo, em 2006, de Rhonda Byrne. A noção de lei da atração levou a vários mal-entendidos sobre a natureza da manifestação. Em primeiro lugar, ficou associada ao evangelho de prosperidade egoísta, promovido pela nova cultura materialista, que nos faz acreditar que ao tornarmos-nos ricos, ao vivermos numa mansão e ao guiarmos um carro caro, estamos a criar felicidade e conseguiremos as mudanças comportamentais necessárias para realizarmos os nossos desejos. E talvez o mais grave, espalhou a ideia de que as circunstâncias dolorosas e injustas pelas quais passamos são no seu todo o resultado do nosso próprio pensamento. Espero que o que partilho consigo neste livro reformule o seu conceito de manifestação como um caminho para uma vida com sentido e propósito e, no fim, o ajude a perceber o que é verdadeiramente importante. Há muito tempo que a manifestação está confinada ao mesmo território New Age, da astrologia, das cartas de tarot e da crença no poder dos cristais, cheios de pseudociência e lugares comuns. Até há pouco tempo não era possível estudar cientificamente os processos concretos pelos quais o cérebro transforma a intenção em realidade. Mas os avanços significativos na imagiologia revolucionaram a nossa capacidade de observar o cérebro, a transformar-se a nível celular, genético e até molecular.
Podemos agora falar de manifestação em termos de neurociência cognitiva e da função das redes cerebrais em grande escala. Isto permitiu-nos demonstrar que a manifestação não é nem um esquema de enriquecimento rápido, nem um sistema equivocado de realização de desejos, mas faz parte da extraordinária capacidade do cérebro de mudar, curar e recompor-se, conhecida como neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o termo geral para a capacidade do cérebro de modificar, mudar e adaptar a estrutura e a função ao longo da vida e em resposta à experiência, bem como através da repetição e intenção, permitindo que o cérebro forme novos circuitos e abandone os antigos, que já não nos servem. Ao redirecionar a nossa atenção, podemos literalmente mudar o nosso cérebro, criando mais massa cinzenta nas áreas que nos ajudam a aprender, que nos ajudam a executar e que nos permitem manifestar. À medida que o cérebro se adapta, faz alterações que podem produzir efeitos drásticos e positivos em tudo, desde a doença de Parkinson à dor crónica e à perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E a neuroplasticidade é a maneira como mudamos o nosso cérebro ao usarmos a intenção e a prática para manifestar a realidade que imaginamos. Manifestar é essencialmente o processo de incorporar intencionalmente os pensamentos e imagens da vida que desejamos no nosso subconsciente. Já estamos todos a manifestar intenções de uma forma destreinada e desinformada, e os resultados são muitas vezes aleatórios, vagos e desfocados. Para manifestarmos conscientemente, devemos aprender a recuperar e a guiar o poder da nossa atenção e compreender os mecanismos fisiológicos que nos permitem direcionar essa atenção, bem como os obstáculos e falsas crenças que limitam o nosso poder de o fazermos. Quando conscientemente direcionamos a nossa atenção para os nossos objetivos desejados, esses objetivos tornam-se importantes para o cérebro. A maneira como os nossos objetivos são incorporados é através de um processo chamado classificação de valores. É a maneira de o cérebro decidir o que é suficientemente significativo para ser gravado nos níveis mais profundos do subconsciente. Quando praticamos a visualização, evocamos emoções positivas poderosas e estas sugerem ao sistema de atenção seletiva que assinala os objetivos que desejamos como altamente valiosos e os associa ao nosso sistema de recompensa. A visualização funciona porque, surpreendentemente, o cérebro não distingue entre uma experiência física verdadeira e uma experiência que é intensamente imaginada. Uma vez que o objetivo está interiorizado no nosso subconsciente, o nosso cérebro funciona como um cão farejador à procura de oportunidades para o tornar realidade, pondo toda a força das nossas mentes conscientes e subconscientes nessa procura. À medida que as oportunidades surgem, reparamos nelas e respondemos, tornando as medidas necessárias para promover o nosso objetivo. Repetimos este processo de incorporar a nossa intenção muitas e muitas vezes. Depois de termos feito tudo o que podemos para manifestar o nosso objetivo, devemos aceitar que isso é tudo o que podemos fazer e não ficarmos apegados ao resultado. A manifestação tem a sua própria linha do tempo, que pode ou não corresponder à nossa. Além disso, a verdade é que nem todos os nossos objetivos vão manifestar-se e muitas vezes há várias razões para isso acontecer
que podem não ser evidentes no momento da manifestação. No meu primeiro livro, Dentro da Loja Mágica, contei a história do encontro que tive quando era criança e que mudaria a minha vida para sempre. Cresci pobre e preso a uma situação familiar dolorosa em High Desert, na Califórnia, e acreditava que estava sobre uma espécie de maldição que iria manter a minha vida pequena e à mercê das minhas circunstâncias. Então, num dia de verão, enquanto os meus pais discutiam, peguei na minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude para estar o mais longe possível da minha casa. E com poeira na boca, entrei numa loja de magia e encontrei uma mulher muito simpática chamada Ruth, que usava um vestido azul e que olhou para mim por cima do livro que estava a ler. Tinha uns óculos empoeirados no nariz e presos por uma corrente à volta do pescoço. Ruth sorriu-me de uma maneira incrivelmente radiante. A própria natureza do seu sorriso fez-me sentir bem, fez-me sentir seguro. Ela disse-me que a loja era do filho e que ela não sabia nada sobre magia. Depois de falarmos cerca de 20 minutos, Ruth disse-me que iria ficar na cidade mais 6 semanas e ofereceu-se para me ensinar outro tipo de magia se eu fosse à loja todos os dias. Ao longo dessas 6 semanas, Ruth alimentou-me com um fornecimento infinito de chips Aloe e ensinou-me aquilo a que ela chamava magia real, técnicas que eu ia poder usar para relaxar o corpo, dominar a mente, abrir o coração e esclarecer e visualizar a minha intenção. Aquelas horas felizes que passei na sala das traseiras da loja de magia, sentada à frente de Ruth numa cadeira de metal, em cima do tapete de pelo castanho, foram as minhas primeiras experiências de neuroplasticidade. A bondade e a atenção dela religaram-me o cérebro. Apesar da minha hesitação, confusão e medo iniciais, Ruth ensinou-me a distanciar-me suficientemente dos pensamentos para conseguir vê-los pelo que eram apenas pensamentos, um após o outro, a passarem pela minha mente e a desaparecerem. Ao princípio, eu reagia com medo ou agressividade à voz assustadora e às imagens de desastre que me apareciam na mente, mas aprendi que podia substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos e autoafirmativos. Eu podia libertar a voz que me dizia: pessoas como tu nunca chegam a lado nenhum, e substituí-la pela voz da pessoa que estava a viver a vida que eu queria viver. Descobri que tinha um cérebro que podia ser reformulado para formar novos caminhos através da repetição e da intenção para a minha própria cura. Com a ajuda dela percebi o meu próprio poder interior. O que eu não entendia naquela altura era o que Ruth estava a ensinar-me, era de facto aquilo a que hoje chamamos manifestação. Embora houvesse realmente qualquer coisa de mágico sobre Ruth, e o que ela tinha para partilhar, os seus conselhos eram muito práticos. Ela estava a ajudar-me a estudar o poder do cérebro e do coração humanos, muito antes de eu me tornar médico e neurocirurgião. Impulsionado pela bondade e pelo cuidado de Ruth, dediquei-me à minha visão do futuro que desejava, e este foi o primeiro passo para, na verdade, manifestar para a realidade a vida que eu queria ter. Deixei de tomar todas as minhas decisões a partir de um ponto de vista do mundo exterior e passei a fazer escolhas baseadas num diálogo íntimo interior comigo mesmo, comigo próprio, que praticava diariamente. Foi um trabalho árduo e quis desistir muitas vezes. Quando ficava impaciente, lembro-me de Ruth
me dizer: Jim, sê paciente, sê paciente. Só tens de ser paciente. Mudar o cérebro leva tempo. Foi difícil ser paciente, sobretudo porque eu não sabia exatamente o que estava a acontecer ou o que iria acontecer. Mas aprendi a ter paciência e a estar presente e a ouvir. Ou na altura pensei que tinha ouvido. A bondade, a presença e a paciência de Ruth mudaram a trajetória da minha vida e as lições dela tornaram-me a base para praticamente tudo o que eu consegui na vida. Em última análise, usei os exercícios de Ruth para sair da minha cidade natal em High Desert e entrar na faculdade, depois para entrar em medicina e mais tarde para a formação como neurocirurgião e posteriormente para um empreendimento como empresário médico de sucesso. Mas algures pelo caminho perdi o contacto com o meu próprio coração e isso custou-me caro, não só financeiramente, mas também nas minhas relações humanas mais íntimas. A ênfase de Ruth estava infalivelmente na importância de abrir o coração. Qualquer que fosse o objetivo que eu procurasse, qualquer que fosse a coisa que eu desejasse alcançar, Ruth levava sempre a minha mente para uma ligação sincera comigo próprio e com os outros. E por isso achei muitas vezes desanimador que essa magia que está dentro de cada ser humano fosse tantas vezes mal compreendida, mercantilizada ou apresentada como algo a que apenas certas pessoas podem aceder. Embora a manifestação seja comumente entendida na nossa cultura como uma forma de obter grande riqueza e posses disponível apenas para uns quantos sortudos, eu vejo-a como uma prática diária de bem-estar que promove prosperidade, integridade e um envolvimento de coração aberto com o nosso mundo. E onde o chamado Evangelho da Prosperidade nos fará crer que o nosso desejo é o principal motor de manifestação. Estou aqui para lhe dizer que quem faz isso é de facto a nossa capacidade de direcionarmos a nossa atenção.